Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar ou focada em estudar o eletromagnetismo clássico. Dando continuidade ao nosso trabalho, vamos então vamos escrever o campo vetorial representativo do campo elétrico em termos agora da expansão em série infinita de Taylor, considerando certamente aqui o truncamento até a ordem 1 em relação ao operador nabla, o operador diferencial parcial de caráter vetorial escrito em termos das coordenadas cartesianas. Então, vamos aqui como vamos expressar, vamos organizar para nós primeiramente recordarmos que o campo elétrico dependente de R sobre índice linha, quando nós fazemos R sobre índice linha igual a R subíndice 0, isso pode ser escrito como R subíndice 0 na dependência funcional do campo vetorial, do campo elétrico em particular, e isso é expresso assim: I versor campo componente X do campo elétrico em R subíndice 0 mais J versor componente Y do campo elétrico em R subíndice 0 mais K versor componente Z do campo elétrico em R subíndice 0. Muito bem, então vamos tentar escrever considerando estas expansões até ordem 1, ordem 1 em relação à aplicação do operador derivada do operador nabla, que é por sua vez um operador diferencial parcial vetorial, aqui em particular no sistema de coordenadas cartesianas. Então vamos usufruir deste truncamento até ordem 1 e vamos escrever muito bem. Então agora como que nós vamos escrever? Vamos separar aqui. Nós sabemos que o campo elétrico dependendo de R é igual ao campo elétrico dependendo de x, y, z, no caso do sistema de coordenadas cartesianas, e isso é escrito com o I versor x de x, y, z mais j versor componente y de x, y, z com dependência em x, y, z mais k versor componente z com dependência em x, y, z. Muito bem, então considerando a expansão, o truncamento até a ordem 1 da expansão em série infinita de Taylor, nós teremos, então, vamos aqui aproximadamente I versor, esse termo nós calculamos, substituindo, eu repito, a expansão é em série infinita de Taylor e, como o próprio nome sugere, são infinitos termos. Nós truncamos até a ordem 1, quando me refiro à ordem 1 em relação à aplicação do operador nabla. O operador nabla é um operador diferencial parcial de caráter vetorial. Então aqui nós temos, vamos escrever a componente x em R subíndice 0 mais, agora nós temos aproximadamente, aqui, aproximadamente,
em razão do truncamento até a ordem 1, nós temos R menos R subíndice 0, produto escalar, com a aplicação do operador nabla escrito, calculado em termos de R sobre índice linha, aqui expoente 1 dividido por 1 fatorial, aplicado sobre a componente x em R sobre índice linha, e ao final, após a aplicação do operador nabla, R sobre índice linha é substituído por R sobre índice 0. Isso aqui está com R versor. Então nós temos mais J, aqui I versor, indicando a direção ao longo do eixo X. J versor, por sua vez, a componente Y do campo vetorial é escrito como a componente Y do campo vetorial em R subíndice 0, mais R menos R subíndice 0, produto escalar com o operador nabla em R sobre índice linha. Aqui está expoente 1 dividido por 1 fatorial, aplicado sobre a componente Y, dependente de R sobre índice linha, e após sim nós temos R sobre índice linha igual a R sobre índice 0, mais, vamos ver, fecha aqui o colchetes, mais K versor. Nós temos componente Z em R subíndice 0, mais R menos R subíndice 0, produto escalar com o operador nabla escrito em termos de x', y', z', ou seja, R sobre índice linha. Aqui está expoente 1 dividido por 1 fatorial, aplicado sobre a componente Z com dependência em R sobre índice linha, após o que nós escrevemos R sobre índice linha igual a R subíndice 0. Fecha colchetes. Então essa é a estrutura do campo elétrico, agora com o truncamento desta série infinita até a ordem 1 de aplicação do operador nabla. Muito bem. Então nós temos esta expressão, vamos distribuí-la adequadamente para nós então encontrarmos uma expressão para este campo vetorial representativo do campo elétrico no contexto do eletromagnetismo clássico. Pois bem, vamos encerrá-lo neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.